Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Bíblia Aberta. Volto a relembrar que o nosso programa está disponível, portanto, nas diferentes plataformas, portanto, está disponível no canal 186 da MEO, como também no canal YouTube da Novo Tempo Portugal. Estamos também presentes nas ondas da Rádio RCS, na frequência 91.2, na área da Grande Lisboa. Mais uma vez, vamos mergulhar no estudo da Palavra de Deus. Na Bíblia, esta semana, vamos começar a procurar o testemunho de João Batista, um poderoso testemunho sobre a própria pessoa de Jesus Cristo, o nosso Messias, mas também outras testemunhas vão ser também aqui evidenciadas, como André, Simão Pedro, Filipe e Natanael, e também uma testemunha bastante inesperada, o próprio fariseu Nicodemos. Mais uma vez faço-me acompanhar por um painel residente, o pastor Pedro Esteves. Bem-vindo, Pedro. Olá, Tiago. Também a pastora Ana dos Santos. Bem-vinda também, Ana. Olá, Tiago. E hoje temos a preciosa colaboração do pastor Ruben dos Santos. Bem-vindo também, Ruben. Obrigado Olá, por juntar-se a Tiago. nós. Obrigado. Prazer. Ora, muito bem, vamos então arrancar com o nosso estudo desta semana, já com uma primeira pergunta dirigida à Ana, que vai falar exatamente sobre a pessoa de João Batista, não é verdade? Portanto, quando perguntaram a João Batista quem ele era, portanto, ele vai citar um profeta do Antigo Testamento, o profeta Isaías, que vai responder desta forma. Portanto, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ora bem, Ana, de que forma é que esta resposta liga o ministério de João ao próprio ministério de Jesus? É muito interessante esta pergunta, Tiago, porque nós podemos ver que João, nos versículos anteriores, são várias as perguntas que lhes são feitas acerca da sua identidade. E ele vai responder que não a todas elas. Até ao momento em que eles dizem, então, quem é que tu és? O que é que tu dizes que tu és? E ele vai citar o profeta Isaías, em Isaías 40, no versículo 3, dizendo que é esta voz que clama do deserto. E é muito interessante porque este texto, em tudo, se relaciona com o ministério de João ao ministério de Cristo. Às vezes podemos pensar em que concretamente, mas se aprofundarmos como faremos, perceberemos que é em tudo. E há vários pontos que eu gostaria de salientar. E um deles é muito interessante porque, a nível histórico, diz-se que já no tempo de Jesus, mas principalmente na Idade Média, com o passar dos reis, das carruagens e etc., haveria várias pessoas que iriam à frente a limpar o caminho para que o rei pudesse passar de forma sem problema algum e não estragar a carruagem. E nós, pegando nessa ilustração que nos vem da história para João e Jesus, percebemos que João existe uma espécie de limpar o caminho no bom sentido da palavra, da expressão. E nós podemos ver que, primeiramente, um dos pontos a salientar é o facto que esta declaração encaixa no ministério de João a nível prático e visível. Porque nós percebemos, e ao longo do programa de hoje vamos ver isso mesmo, que João é quem vai salientar quem é o próprio Messias. João é o primeiro que vai dizer este é o Messias e vai apontar para Jesus. Então, este endireitar do caminho, este apontar, vai ter algo visível, concreto que vai acontecer. E para além de que, obviamente, o texto de Isaías é um texto profético e tem o seu cumprimento nas palavras de João, no sentido em que há aqui um cumprimento profético das palavras que Isaías disse. Agora, no tempo de João, João vai reconhecer essas palavras, até porque o capítulo 40 de Isaías está ligado a um consolo para Israel, e nós podemos associar esse consolo à vinda do próprio Messias. Para além de que a preparação do caminho é bastante interessante ao nós olharmos para o ministério de João Batista e percebermos o que é que ele realmente fez nesta preparação do caminho e porque é que nós podemos associar ao ministério de Jesus. Porque a mensagem de João era bastante clara, e nós, ao estudarmos o Evangelho de João e outros evangelhos, chegamos a essa conclusão, que a mensagem de João Batista era bastante clara, era arrependimento e batismo. E esse arrependimento e batismo era uma forma de começar a preparar os corações e as próprias pessoas para aquilo que viria depois dele. Ou seja, quando ele chama o povo a arrepender-se dos seus pecados, quando ele começa a preparar a chegada do reino de Deus, que muitas vezes nós vemos essa expressão nos evangelhos, o reino de Deus e a chegada, nós percebemos que João está a querer tem o objetivo de endireitar o caminho para algo ou alguém que vem a posteriori dele. E nós conseguimos perceber, pelo mesmo João, como eu disse há pouco, que é o Messias. Exato. Depois existe claramente a identificação do próprio Jesus, e depois existe algo muito interessante, que é uma continuidade e uma transição do ministério de João para o ministério de Cristo.
porque nós percebemos que há 2 discípulos de João que de repente passam a ser discípulos de Jesus, ou seja, há uma transição natural daquilo que é o ministério de Cristo, de João, para o ministério de Jesus. Parece que não há nada que diferencie muito estes 2 ministérios. É certo que, como diz os Evangelhos, João batizava com água e viria outro que iria batizar de forma diferente. Mas este batismo com água era a preparação necessária para que, quando viesse Jesus, o batismo pudesse ser realmente diferente. Ou seja, nós podemos olhar para o ministério de João e identificar que realmente ele foi essa voz que preparou o caminho de Jesus, porque no tempo em que João aparece, não havia essa predisposição para aceitar um Messias como o Messias seria. Então João vai preparar este caminho mostrando como é que seria este Messias. Até porque o estilo de vida de João era muito diferente do estilo de vida que seria esperado de um preparador do caminho do Messias. Então há um conjunto de coisas que já revelam como é que esse Messias seria. E já começam a perceber que seria completamente diferente ao esperado e ao desejado pelo povo de Israel. Exatamente. Ou seja, trouxe até uma certa relevância em relação à proximidade também familiar que havia entre João Batista e o próprio Jesus, não é verdade? E trouxe, se calhar, até alguma memória de alguns personagens do Antigo Testamento, não é verdade? Por isso é que houve aqui a associação com Elias e tudo mais, não é verdade? Que foi, de facto, também muito marcante. Obrigado, Ana. Vou já passar a palavra aqui ao Ruben, então. Continuando ainda, portanto, neste contexto do ministério, portanto, de João Batista, não é verdade? Sendo uma testemunha de Jesus, ele vai dizer 2 vezes uma expressão que é muito relevante. E vou convidar, portanto, a todos nós e aqueles que estão lá em casa para nos acompanharem também na leitura da Bíblia. Em João capítulo 1, vamos começar por ler os versos 29 e 30. Onde nos diz o seguinte: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. E depois, se saltarmos para os versos 35 e 36, diz-nos o seguinte: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Ora bem, Ruben, o que é que significa Jesus ser chamado, portanto, o Cordeiro de Deus? Podemos dizer que há aqui, digamos, uma ligação àquele sistema sacrificial que nós encontramos, portanto, no Antigo Testamento? Sim, Tiago. Claramente nós vemos aqui uma ligação com o sistema sacrificial que está patente no Antigo Testamento. No entanto, a expressão Cordeiro de Deus é uma expressão bastante interessante de João Batista, ele mesmo também uma personagem interessante. E esta afirmação é relevante desde o ponto de vista profético e também teológico, porque quando João Batista refere-se, neste caso, a Cristo como Cordeiro de Deus, ele está, na verdade, a reinterpretar um texto que o povo judeu interpretava de uma forma diferente, que era entre alguns, posso salientar Isaías 53, versículos 7 e 11, onde se fala a respeito de alguém que seria oprimido, mas que não abriria a boca, e faz-se uma metáfora com um cordeiro, que ia para matadouro, e então João utiliza esta expressão, Cordeiro de Deus, e é interessante porque é uma expressão exclusiva de João Batista. Mais ninguém utiliza esta expressão Cordeiro de Deus. É verdade que existe a simbologia do Cordeiro no Antigo Testamento, claro. Existe também depois a figura do Cordeiro referindo-se a Jesus Cristo no Novo Testamento, mas é João Batista que utiliza esta expressão Cordeiro de Deus. Então, ele reinterpreta, ele faz um pouco de teologia aqui, não é? É o primeiro a aplicar a figura do Cordeiro e toda a simbologia do Antigo Testamento, e também esta em específico de Isaías, ao Messias, e neste caso a Jesus Cristo. Porque a forma como os judeus interpretavam esta questão do Cordeiro neste texto de Isaías 53 era, para já não era messiânica, e depois viam este alguém como ou o próprio povo de Israel, como um povo sofredor que tinha um histórico de cativeiro, de exílio, ou então algum israelita, algum judeu que era sofredor.
porque a forma como os judeus viam o Messias era um Messias glorioso, um Messias político, um Messias militar, e não um Messias salvífico, que era isso a que se referia João Batista. Portanto, esta visão de Isaías, esta interpretação que os judeus tinham, não correspondia ao Messias, e João Batista reinterpreta aqui este texto de Isaías 53, versículo 7, sobretudo. Mas é muito importante a forma como João Batista ele diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele adiciona uma característica expiatória, exato, até a esta interpretação do Cordeiro, algo que não acontecia, e podemos dizer até que não acontecia com todo o sistema de sacrifícios no Antigo Testamento, porque o sistema de sacrifícios no Antigo Testamento não é expiatório. Ele é simbólico, ele é tipológico, não é? Mas não tem uma função expiatória. E quando João Batista refere-se a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está a dizer que ele é o Salvador. Às vezes nós podemos até cair no erro de pensar que todo este sistema de sacrifícios está relacionado com o povo de Israel somente. E podemos cair facilmente neste erro. No entanto, nós percebemos que todo este sistema advém quase desde o dia em que Adão e Eva pecaram e precisavam de um Salvador. Por exemplo, um texto que não é muito falado quando falamos na questão dos sacrifícios e do sistema de sacrifícios é aquilo que nós encontramos em Gênesis 3:21, que de forma indireta diz que Deus vestiu Adão e Eva com peles, não é, de um animal, e aqui percebemos de forma indireta que estamos já a falar de sacrifícios. Temos também em Gênesis 4, quando fala de Caim e Abel, em que o que está em jogo é um sacrifício, claro, também, de um animal, de um cordeiro. Temos Abraão e Isaac, que existe também um sacrifício que não chegou a ser realizado, já apontando também para um sacrifício maior. Portanto, quando João Batista fala do Cordeiro de Deus, ele está a falar de que todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, que não se refere somente ao povo de Israel e ao povo de Judeu, mas sim de uma forma transversal a toda a Bíblia, a todo o plano da redenção, ele está claramente a dizer que Jesus é o Cordeiro verdadeiro, Jesus é o Salvador, é o Redentor e é aquele que é o único que pode expiar pecados. Mais ninguém, não é um sistema em si, mas sim a quem esse sistema apontava, que era Jesus Cristo como Salvador. Muito bem. Portanto, este sacrifício de Jesus, digamos assim, para o qual aponta João Batista neste caso, mostra a especificidade, digamos assim, do sacrifício de Jesus, como substituindo todas as outras sombras que foram praticadas durante todos aqueles milenares sacrifícios que foram acontecendo ao longo do tempo, e mostrando que há apenas uma forma de salvação, não é isso, Ruben? E ao mesmo tempo, João Batista, ele consegue juntar a figura do Messias, exato, à figura do Cordeiro Redentor. Exatamente. Porque as coisas não estavam bem interpretadas por parte dos judeus. Havia uma diferença entre o Messias, exato, e havia um não entendimento de quem era este Cordeiro, exato, que aparecia, aquela figura, aquela tipologia que eles não estavam a perceber nem, exato, a juntar a figura do Messias com a figura do Cordeiro. Por isso que ia dizer que sim, também há aqui uma dimensão que podemos ler, talvez um pouco mais simbólica, se quisermos, metafórica, que é a ideia de que o Cordeiro, chamar Jesus o Cordeiro de Deus, o Rubem dizia, é a primeira vez que essa expressão aparece, se calhar, mesmo para as pessoas que ouviram nessa altura, não sei se seria uma expressão tão típica para ser compreendida. Logo, a maneira mais imediata de compreender é a questão do caráter. Ou seja, antes ou para lá das questões mais teológicas e proféticas, quando se diz de alguém que ele é um animal, seja qual for o tipo de animal que nós atribuamos as características de um animal a alguém, seja ao fazer uma brincadeira, sim, ao dar um nome, ao dar um título, um animal que é atribuído a uma pessoa normalmente vai se atribuir em função das características dessa pessoa. Portanto, se eu conhecer uma pessoa que é muito forte, grande, por exemplo, fisicamente, se tiver que lhe dar um nome, um tótem, não é? Eu vou atribuir um nome que fale das características dessa pessoa. Ora, quando Jesus é chamado o Cordeiro, nesse sentido, Jesus é designado
como alguém que tem as características de um cordeiro. Por isso também é uma referência ao seu caráter. E acho que é interessante esta dimensão, aliás, esta imagem que nós temos aqui, as pessoas lá em casa também estão a ver, uma metáfora que estamos a usar aqui no Bíblia Aberta para esta temporada, precisamente um cordeirinho ali na mão. E a gente sabe que o cordeiro tem determinadas características, desde logo a sua humildade, não é? O ser abnegado e sujeito, é um animal que se sujeita facilmente, não é? Que é fácil ser guiado, que são características que às vezes parecem um pouco contrárias à ideia do tal Salvador, não é? Forte e tal, mas que demonstram que Jesus veio com esta natureza. O cordeiro é o seu caráter, e isso também nos diz muito sobre quem é Jesus e quem nós devemos ser, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso é que é uma frase tão marcante, não é verdade? Da mesma forma como João Batista o diz, este é o cordeiro, não é apenas um cordeiro, é o cordeiro, aquilo que nós aguardávamos durante todo este tempo. Muito bem, Pedro, vamos arrancar agora para ti esta perguntinha também que é muito importante, porque vamos ver que 2 homens que seguiam, portanto, João até este momento do seu ministério, vão fazer um percurso discipulado, mas agora com Jesus Cristo. Portanto, Jesus vai usar, portanto, 2 expressões que são bastante interessantes e que nós vamos ler já a seguir. Vamos encontrá-los, portanto, em João capítulo 1, nos versos 37 ao 39, e eu passo a ler quando nos diz o seguinte: os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus, e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? E disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? E no verso 39, então diz-nos assim: respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Ora bem, Pedro, podemos dizer que estas 2 expressões, que buscais e vinde e vede, são um resumo daquilo que significa na sua essência ser discípulo de Jesus? Sim, eu acredito muito que sim, que toda esta porção que encontramos aqui neste capítulo de João, e que depois, aliás, prossegue com mais algumas interações, creio que a Ana a seguir irá falar sobre a continuidade do texto, mas é realmente um articulado, uma formulação quase perfeita do que é o discipulado. Nós ouvimos muito falar deste conceito, do que é discipulado, no fundo, o que é ser discípulo, porque é um conceito muito importante para compreender a fé cristã, para compreender o projeto de vida mesmo que Jesus veio estabelecer. E estas 2 interjeições aqui, uma na forma de uma pergunta e outra na forma de um desafio, em certo sentido sintetizam mesmo a ideia de discipulado. Podíamos quase começar por dizer o seguinte: o discipulado cristão é a resposta que se dá à pergunta e a aceitação do desafio. É disso que depende a natureza do meu discipulado. Agora gostava de me debruçar, claro, um pouco sobre estas 2 expressões de Jesus. A primeira é uma pergunta. E é curioso porque com muita frequência Jesus fazia perguntas. É um tema que tenho procurado, que me interessa há algum tempo, perguntas feitas, muitas pelo próprio Deus, na Bíblia, ao longo de toda a Bíblia. E depois vamos encontrar essa mesma característica, claro, em Jesus. Ele é Deus aqui em carne. Jesus faz dezenas de perguntas, dezenas mesmo ao longo dos Evangelhos. Com a maior parte das perguntas de Jesus, elas são perguntas de introspeção. Ou seja, a natureza das perguntas que Jesus faz é uma natureza retórica. Portanto, a pergunta não é para obter informação, não é aquela pergunta que genuinamente Jesus faz para saber coisas. Talvez, se há alguma, nenhuma quase, é dessa característica de perguntas. As perguntas de Jesus têm um objetivo de fazer a pessoa percorrer um caminho ou iniciar uma jornada. É nesse sentido que as perguntas são retóricas. As perguntas retóricas ou introspectivas, o papel delas qual é? É de criar uma oportunidade de reflexão pessoal, de reflexão íntima. As perguntas retóricas, na verdade, são perguntas confrontacionais. Ou seja, pretendem confrontar as pessoas com ou as suas intenções, em alguns casos, noutras com a sua visão, com a situação em que se encontram. Portanto, há uma dimensão de confrontação na pergunta. Não é confrontação no sentido conflitual. Claro. É para a pessoa se confrontar com o que ela quer, o que ela pensa, o que ela deseja, qual é o caminho que ela quer seguir. Vou-vos dar vários exemplos aqui de perguntas. Nem é preciso dar contexto
Para quem conhece os Evangelhos é fácil identificar logo. Para quem não conhece, percebe esta dimensão retórica. Jesus perguntou, por exemplo, quem dizem os homens que eu sou? E logo a seguir, e vós quem dizeis que eu sou? Aos discípulos. Jesus perguntou, queres ser curado? Não é o que parece um pouco. Quem é que não quer ser curado se está doente, não é? Jesus perguntou um dia, quem me tocou? Uma pergunta retórica sem uma pessoa ainda específica. Ele perguntou no ar, mesmo sabia. À sua própria mãe, Jesus um dia disse assim, mulher, que tenho eu contigo? Que é uma pergunta retórica, confrontacional, não é para ser respondida. Talvez uma das mais belas perguntas retóricas de Jesus. Jesus fê-la a Pedro 3 vezes. Amas-me? À mulher adúltera, Jesus perguntou, onde estão os teus acusadores? E uma das perguntas que eu acho mais interessantes de Jesus, neste sentido, perguntas confrontacionais, introspectivas, retóricas, é a pergunta feita também aos discípulos, e vós, quereis vós também retirar-vos? João capítulo 6, quando um monte de discípulos abandonam Jesus, quando não gostam do discurso deles. E ficam ali os 12, eu imagino assim naquele ambiente meio, e agora? Ups, não é? E Jesus aproveita o momento e confrontam-os. Agora é o momento de vocês escolherem. Querem ficar ou querem ir também? Uau, é forte. Confronta. Eu estou a dar vários exemplos para mostrar como esta lógica de comunicacional e até esta lógica relacional de Jesus é uma coisa intencional. Jesus está constantemente a fazer isto, que é a confrontar as pessoas com perguntas muito importantes, porque a continuidade da história das pessoas, com Jesus especialmente, ou a continuidade da sua história de fé, depende muito da resposta que vão dar. Mesmo que seja uma resposta interior, não precisa de ser respondida, que isso é a natureza da pergunta retórica, ela não tem que ser respondida, mas interiormente eu confronto-me com ela, e agora o que é que eu faço? Pedro, amas-me? E agora, amo ou não amo? Porquê é que ele está a perguntar isto? Ora, Jesus, agora vamos voltando à história. Porquê é que esta pergunta encerra quase todo o conceito do discipulado? A pergunta é, o que buscais? Esta pergunta é confrontacional porquê? Porque quando alguém é seguido, quando alguém é admirado, quando alguém é elogiado, quando alguém percebemos que é alvo de admiração, a tendência, se acontecer connosco, é nós ficamos satisfeitos. Quem é que não gosta de ser elogiado, de ser seguido? Não é? Isso é uma coisa que traz uma satisfação. E Jesus podia correr, parece-me que aliás é uma das tentações que de alguma maneira estava sempre no horizonte de Jesus, que é a tentação de ser amado, a tentação de ser adorado, a tentação de ser seguido por multidões, de dizer eu sou mesmo bom. Isto é uma tentação permanente para, por exemplo, pessoas que estão em posições de liderança ou pessoas que criam coisas, constroem coisas que são visíveis para os outros. E isto, na verdade, significa que quando estes 2 discípulos vêm ter com Jesus e deixam de seguir João para o seguir a ele, que é disso que se trata, poderia haver aqui a tentação normal de Jesus ficar satisfeito e dizer, olha que bom. As pessoas estão, ainda por cima era no início, as pessoas estão a seguir-me. E Jesus não se deixa cair nessa pequena sedução. E, por isso esta pergunta significa assim, vocês vêm à procura de quê? É porque pode acontecer que o que eu tenho para vos oferecer não seja o que vocês querem. Por isso é que estas perguntas são um pouco duras nesse sentido, mas são duras não é porque Jesus seja um durão difícil de conquistar, é porque Jesus quer que as pessoas se confrontem com a realidade. Por isso, a pergunta, o que buscais, é o primeiro passo do discipulado, que é a capacidade de entender quais são os interesses e as intenções espirituais que eu tenho. Vamos dar exemplos de intenções erradas. Se eu estou com Jesus por razões que sejam superficiais, ele não quer isso. Se eu estou com Jesus por razões de natureza tradicional, ou seja, fui educado aqui numa igreja ou numa religião, sinto-me confortável aqui. Se eu estou no cristianismo porque me é confortável, Jesus vai arranjar maneira de que eu sinta desconforto. Por isso é que estas perguntas são desconfortáveis. Porque Jesus não quer pessoas confortáveis. Por isso, as razões... Nós até podemos fazer um roteiro de fé, às vezes por razões egoístas. Há pessoas, por exemplo, no domínio da fé, até da religião mais, há pessoas que gostam muito da religião porque lhes dá poder, por exemplo.
têm cargos, ou têm títulos, ou as pessoas chamam-lhes isto ou aquilo, ou têm capacidade, ou têm oportunidade de mostrar os seus dons. O mundo da religião tem muitas oportunidades. E para muitas pessoas, o campo da religião pode ser um campo de projeção pessoal. Logo, o egoísmo pode ser uma razão para alguém andar no mundo da religião. E nesse contexto, Jesus diz assim, tu estás à procura de quê? Buscas o quê? Então a pergunta até inibe um pouco, porque a pessoa diz, opá, será que o que é que ele quer? Quer que me vá embora? Mas a pergunta é, sonda o teu coração para perceber se o que tu estás a fazer ao querer vir comigo é uma jornada de transformação, de humilhação, de serviço, de abnegação. E isso às vezes as pessoas não querem. Por isso é que a pergunta o que buscais confronta com isso. E finalmente a pergunta vinde e vede. Não é uma pergunta, é um desafio, tem essencialmente a ver com aquela ideia de que o cristianismo, o discipulado, não é sobre conhecimento teórico. O discipulado não é o que nós estamos aqui a fazer neste momento. Mesmo se isto pode fazer parte do nosso discipulado. Exato. E quem está a ouvir neste momento em casa, o estar a ouvir a palavra de Deus, a ser explicada, também pode fazer parte, eu não estou a dizer que não. Claro. Mas não é discorrer teoricamente sobre textos bíblicos que é a essência. Faz parte, claro que faz, mas não é a essência. A essência do discipulado é o que isso provoca na nossa vida, na vida diária, nas nossas escolhas, no nosso trabalho, na relação com a nossa família. É aí que acontece o discipulado, porque isso quando Jesus diz, vinde e vede, ok, não chega a responderem a uma pergunta, vocês vão ter que fazer uma experiência e por isso é que ele convida-os para essa experiência. Muito bem. Obrigado, Pedro. Obrigado. Bom, meus caríssimos, obrigado pela explicação que tivemos até agora da Palavra de Deus. Quero convidar aqueles que estão lá em casa, não se afastem, fiquem por aí, porque temos uma oferta muito especial para lhe fazer daqui a pouco. O estudo está a ser verdadeiramente fascinante, por isso, então, quero aproveitar esta oportunidade para mostrar a nova oferta que nós temos, então, disponível para aqueles que nos veem aí em casa e que desejam continuar a estudar a Palavra de Deus. A nossa oferta é este manual de estudo, eu creio, revelando a Palavra de Deus. Para aqueles que têm curiosidade, têm perguntas que querem ver respondidas à luz da Palavra de Deus, pois bem, este é o manual que você não vai poder perder. Temos aqui várias questões que são aqui respondidas. O que a Bíblia fala sobre a morte, por exemplo, os sinais da volta de Jesus, o novo céu e a nova terra, o batismo, muitos temas que se calhar você tem na sua mente e gostava de ver respondidas. Pois bem, temos aqui este manual, este guia de estudo que você vai querer receber aí em casa de forma completamente gratuita. Para isso, basta então contactar-nos através da linha do número 933-939291. Pode tomar nota mais uma vez, 933-939291, e basta então solicitar então a entrega gratuita deste manual, deste guia de estudo que nós queremos verdadeiramente fazer-lhe chegar para si, para os seus, para a sua família, para quem quiser então também partilhar a Palavra de Deus. Meus caros, vamos então arrancar já com a primeira pergunta da nossa segunda parte do nosso programa. Ana, em João, portanto, no capítulo 1, dos versos 43 ao 46, nós vamos então ler o que é que nos diz o textinho, que nos fala do seguinte. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E o verso 46 agora diz-nos, então perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Ora bem, Ana, temos aqui mais personagens que interagem então com Jesus nesta dinâmica que é muito interessante. Podemos aqui dizer que Filipe nos dá uma referência daquilo que significa ser uma testemunha de Jesus. Sem dúvida. Filipe estava com o coração disposto a ouvir falar de Jesus. E quando Jesus o chama, ele é bastante espontâneo na sua reação e nós percebemos pelo encontro que ele tem com Natanael que ele aceitou esse chamado de Jesus. E isto é muito interessante porque há vários pontos na pessoa de Filipe que nós podemos analisar e perceber o que é que significa ser uma testemunha de Jesus à luz de Filipe. Por exemplo, um deles é, obviamente, a resposta imediata ao chamado que Cristo faz a ele, e ele abraça esse chamado, abraça a pessoa de Jesus e a partir desse momento nasce um novo Filipe, ao ponto dele querer partilhar essa boa notícia. E é interessante, porque essa partilha é natural, não é forçada, não é algo
super planeada no mau sentido, é algo espontâneo, porque é algo natural e vivenciado por Filipe, ao ponto de ele querer partilhar. E como tu leste, e bem, Tiago, no versículo 45, quando ele encontra a Natanael, ele vai falar da sua experiência. Ele vai dizer: encontramos ou achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Achamos aquele que nós esperávamos. Achamos aquele que é capaz de tirar o pecado do mundo, voltando à questão do Cordeiro. Achamos aquele que é o Salvador, que é o Messias. E é muito interessante, porque primeiro ele transmite uma confiança inabalável na palavra de Deus. Porque ele vai, no encontro com Natanael, Filipe vai falar da palavra de Deus. Vai falar do passado. Vai falar daquilo que ele conhece. E por isso é bom nós conhecermos as Escrituras, porque é a base da nossa fé, é aquilo que nós acreditamos. Então, ele vai buscar aquilo que ele acredita. Lembras-te, Natanael, tudo aquilo que nós estudamos? Nós encontramos aquilo que nós estudamos. Encontramos, agora faz sentido. E depois vai se referir aos profetas, só que é interessante porque no detalhe ele vai dizer o nome de quem é, Jesus, e vai dizer o lugar de origem de Jesus, o Nazareno. E a resposta de Natanael é a resposta que às vezes nós encontramos no nosso dia-a-dia com pessoas que ou ainda não ouviram falar de Jesus, ou que já ouviram, não foi algo que as encheu por causa de experiências do passado e etc. Então, aquilo que Natanael apresenta é um ceticismo puro. É dúvida. Tudo é questionável. E ele vai dizer: de Nazaré, algum dia o Messias viria dessa cidade? Nunca na vida. E é interessante porque, em termos práticos, Filipe podia ter dado um debate teológico tremendo com Natanael, porque ele podia ter dito: então, mas tu não te lembras que em Moisés nós vimos no Pentateuco isto, em Deuteronômio aquilo, e depois os profetas, Isaías... Mas nós vemos que Filipe vai convidar Natanael a ter uma experiência. Vem e vê. E às vezes o caso prático para nós hoje, como é que nós podemos ser como Filipe, é na questão que nós temos aqui uma lição muito grande a tirar com este homem. Porque 90% das vezes, quando nós interagimos com alguém como testemunhas, porque nós os 4 aqui aceitamos Jesus como nosso Salvador, e às vezes a forma como nós interagimos com outras pessoas, podemos ir diretamente a uma parte de debate, discussão. Porque eu sei naquilo que eu acredito, eu tenho o meu fundamento bíblico, então começamos tipo metralhadora a testemunhar de Jesus através... Não, mas isto faz sentido, porque na Bíblia eu vejo isto e isto e isto. E às vezes esquecemos-nos da parte que realmente muda, que é, para além do conhecimento bíblico, que é essencial, mas a experiência com Cristo é necessária. O vivenciar a fé é necessário. E às vezes nós, nos pequenos debates, esquecemos-nos disto. Esquecemos-nos da vivência, esquecemos-nos da partilha da experiência. E é importante porque Filipe leva-nos a isso mesmo, a mais do que debates. Ele disse o que tinha a dizer. A lei de Moisés comprova. É uma vivência, uma fé experimentada. E é isso que ele com Natanael quer fazer. Mais do que ficar por debate e conversa, ele quer que Natanael veja o que ele viu. Quer que Natanael experiencie aquilo que ele experimentou, para que agora, depois de tudo isso, Natanael possa chegar a uma conclusão e dizer realmente se faz sentido ou não, se de Nazaré vem ou não alguma coisa boa. Exatamente. E o convidar a outros a experimentar Jesus pessoalmente é a base de uma testemunha de Cristo. A base do discipulado está em fazer novos discípulos. Não só pela letra, pelo que nós dizemos, mas também pela a nossa experiência prática, pelo nosso testemunho e pela forma como nós conseguimos que outros testemunhem também e vivenciem também a sua própria fé. Por isso é que quando nós olhamos para Filipe e percebemos o que é que ele vive ao ser uma testemunha de Jesus, o querer partilhar, o querer estar, o querer que outros conheçam, nós percebemos que é algo que flui naturalmente. Não é algo que é imposto, não é algo que é uma obrigação. É algo que, quando há realmente um encontro com Cristo, ser testemunha dele é algo natural. Porque apela à nossa experiência diária e à nossa comunhão com ele. E quando isso é uma realidade na nossa vida,
Depois, quando Natanael vê Cristo, experimenta Jesus no bom sentido, quando ele há o contacto, há essa experiência, ele percebe, este realmente é aquele que a lei de Moisés falava. Sem dúvida, obrigado. Aliás, é interessante, vais um pouco ao encontro daquilo que o Pedro dizia ainda há pouco sobre o discipulado, o que transforma o discipulado não num evento, mas num estilo de vida que nós abraçamos, porque é um chamado maior na nossa vida, não é verdade? Muito bem, Ruben, vamos agora saltar até ao capítulo 3, então, do Evangelho de João, onde vamos ter o relato, portanto, de um dos encontros mais carismáticos do Evangelho, entre Jesus e, imagine só, um fariseu que se chama Nicodemos, não é verdade? Ora bem, vamos olhar para este encontro como um todo. E será que podemos dizer, Ruben, que o testemunho de Nicodemos é um exemplo daquilo que João definiu como sendo o grande objetivo do seu Evangelho? Sem dúvida, Tiago. Este episódio, este diálogo, este encontro entre Jesus e Nicodemos é dos encontros mais fascinantes que eu posso encontrar na Bíblia, porque estamos a falar de alguém que é um líder religioso. Sim. E é curiosa a vontade que Nicodemos tem de se encontrar com Jesus, porque ele mesmo consegue ver em Jesus algumas das respostas que ele seguramente tinha em função de todo o conhecimento teológico que ele tinha do Antigo Testamento. Claro. Por isso este interesse em buscar a Jesus. Mas este episódio, ele basicamente, ou melhor, nós nele vemos o Evangelho em ação. E ele está relacionado com o objetivo que o próprio apóstolo João tinha quando escreve o próprio Evangelho. Mas, falando um pouco sobre Nicodemos, nós vemos que ele era fariseu, era uma pessoa importante, era membro do Sinédrio e também era descrente, mas tinha alguma curiosidade em conhecer a Jesus. E este é um ponto importante. A pessoa de Jesus atrai e todo o seu caráter, há pouco falamos de ser o Cordeiro, aquela mansidão, a sua compaixão atrai. Isto atraiu também um pouco a Nicodemos e é aquilo que nos atrai também a nós quando temos este interesse de conhecer mais a Jesus. Então, Nicodemos quer ter um encontro com Jesus. Este é um primeiro ponto. Ele decide ter um encontro com Jesus e ele vai de noite, porque ele tinha algum receio de ser visto à luz do dia, porque era uma pessoa importante, era membro do Sinédrio e não queria ser visto pelos seus colegas do Sinédrio. Então, é interessante a forma que ele aborda a Jesus. Ele reconhece na pessoa de Jesus alguém que é diferente. Ele diz que faz sinais e que alguém que não viesse da parte de Deus era impossível fazer aqueles sinais. Portanto, ele consegue ver em Jesus alguns atributos que possivelmente não seriam humanos. E aqui já é uma interpretação dele a respeito do Messias. Por isso também um pouco da sua curiosidade em conhecer um pouco mais de Jesus. Ele elogia a Jesus, só que depois Jesus confronta-lhe com aquilo que é o resumo do Evangelho. E seguramente vamos ter tempo de ver este ponto, que é o facto de nascer de novo. Jesus diz, tu para fazeres parte do reino de Deus, tens que nascer de novo. Não há outra hipótese. Depois insere aqui a questão do Espírito Santo, que age sem que possa ser visto, faz aquela simbologia do vento, mas o facto de nascer de novo é a porta de entrada no reino dos céus, porque nós só nascemos de novo através da vitória de Cristo como Cordeiro, não é? E é importante este novo nascimento. Depois Jesus, ao longo do diálogo, há aqui vários pontos que Jesus toca, e um deles é falar da sua própria divindade, quando ele fala de que o Filho do Homem só obedece, basicamente quando quer, tem livre acesso ao reino dos céus, que é também um dos pontos fortes do livro de João, falar da divindade de Cristo numa época, no final do primeiro século, em que havia muitas heresias que estavam a entrar. Uma delas era esta, mesmo a não divindade de Cristo, e o foco de de João, o apóstolo e o profeta, era precisamente este, vincar a própria natureza à parte da humana, também a divindade de Cristo. Vemos também no versículo 14 do capítulo 3, Jesus a anunciar a sua própria morte a Nicodemos, quando faz analogia com a serpente que é levantada no deserto. Sim, sim.
E ele diz, da mesma forma, o Filho do Homem também tem que ser levantado e será assim morto para dar uma cura transversal a toda a humanidade. E depois, aquilo que é um pouco da essência do próprio Deus, é aquilo que vem no versículo 16 e 17, que todos nós conhecemos este texto, que basicamente, se tivéssemos que resumir a Bíblia num versículo só ou dois, porque às vezes esquecemos do versículo 17, que é muito importante, que é este, de porque Deus amou o mundo tanto, querendo parafrasear, que enviou o seu Filho, não é? Para que todo aquele que acreditar nele não tenha por que morrer, mas tenha a vida eterna. E depois o versículo seguinte que diz que Jesus não veio condenar ninguém, veio para salvar. E é este encontro que Jesus tem com Nicodemos que aparentemente não dá frutos de forma imediata. Nós percebemos no Evangelho de João que mais tarde Nicodemos é aquele que defende a Cristo. É aquele que tenta defender Cristo no Sinédrio, e nós vemos isso no capítulo 7 de João. Vemos também no capítulo 19 do mesmo Evangelho que é Nicodemos que trata do assunto das especiarias para o embalsamento de Jesus, não é? Portanto, vemos que este encontro que Nicodemos tem com Cristo dá frutos no futuro, e é precisamente o objetivo do Evangelho de João, porque no capítulo 20 de João, no versículo 31, o próprio João explica qual é o objetivo do seu Evangelho. Ele diz, primeiro, no versículo 30, diz que há muita coisa que não foi escrita, mas aquela que foi escrita, ele diz que foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E Nicodemos teve um encontro com Cristo. Nicodemos quis ter este encontro com Cristo. Jesus falou-lhe da essência do que é o Evangelho, do que é a aceitação do Evangelho, o nascer de novo, e percebemos que este encontro com Cristo deu fruto e que Nicodemos também foi testemunha eficiente de Cristo mais tarde, ao longo da sua vida. Retive a tua expressão, ele teve um encontro com Cristo, como sendo algo verdadeiramente revolucionário, exatamente, na vida de Nicodemos, e que pode ser também na nossa vida, sem dúvida nenhuma. Ora bem, Pedro, a última questão para hoje. O tema central desta conversa profunda, que já foi aqui explorada pelo Ruben, portanto, entre Jesus e Nicodemos, acabou por ser a ideia de passar por um novo nascimento. Esta é uma expressão bastante conhecida e que até levanta algumas perguntas, algumas questões, algumas dúvidas. Ora, como é que podemos compreender então a profundidade desta expressão? Sem dúvida que para entender bem o Evangelho, não apenas o encontro com Nicodemos, a expressão novo nascimento é sem dúvida central, e acho que vale a pena então nos debruçarmos aqui uns minutos sobre ela. Pelo menos 3 dimensões que eu gostava de explorar para conectar a expressão e a ideia de novo nascimento, tal como explicada e enunciada por Jesus, com, digamos, toda a grandeza do Evangelho. A primeira delas é que, obviamente, novo nascimento aponta para a ideia de uma regeneração espiritual. Sabemos isso porquê? Primeiro, obviamente, novo nascimento não se trata de um nascimento físico, não é? Quase a dizer o óbvio, um bocadinho a parafrasear a dúvida, a pseudo-dúvida de Nicodemos, não é? Como se não tivesse entendido, dizendo, mas eu vou entrar outra vez no ventre da minha mãe. Portanto, a dimensão do nascimento que estamos a falar é uma dimensão, naturalmente, espiritual. Mas trata-se de uma regeneração. Porque se é uma coisa nova que precisa de ser feita, que pode ser comparada à ideia de ser novo homem, que é disso que se trata, nascer de novo é ser um novo homem, é uma regeneração que é de natureza espiritual, logo, ela só pode ser operada pelo Espírito Santo. Porque é a obra de Deus através do Espírito Santo, é uma obra de fazer o quê? De produzir transformação e regeneração na vida das pessoas. Portanto, é o Espírito Santo que nos capacita para termos a virtude e o poder necessário para uma mudança. Portanto, a primeira dimensão de novo nascimento, que claramente Nicodemos precisava, mas que no fundo tipifica o que todos os seres humanos precisam, é de experimentar uma regeneração espiritual. Em termos práticos, alguém pergunta, ok, como é que eu faço isso? Qual é o primeiro passo para fazer isso? É orar pelo Espírito Santo. Para ser bem prático, é isto que eu diria. É preciso pedir a Deus o seu Espírito.
e pedir que o Espírito Santo faça a sua obra. Ao Espírito Santo, nós nem precisamos estar muito preocupados em ser específicos no que pedimos ou saber o que pedir. O que nós precisamos de pedir ao Espírito Santo é que ele opere em nós a sua obra. Essa obra, ela é sempre de regeneração e de transformação. Essa é a primeira dimensão do novo nascimento. Mas há aqui, eu gostava pelo menos de fazer a conexão entre a expressão novo nascimento e duas obras que são muito importantes na vida do crente. Temos que, obviamente, desmistificar certas palavras que são um pouco complexas. Eu vou falar aqui da palavra justificação, ou do conceito, e de santificação. Para os cristãos, talvez, mais habituados à Bíblia, à teologia, talvez imediatamente quando se diz justificação e santificação, os dois conceitos estejam mais ou menos claros. Mas para muitas pessoas, ou que não conheçam tão bem a Bíblia, ou que até não estejam tão familiarizadas, é muito importante ser capaz de descrever isto em palavras e conceitos mais simples. E o que eu acredito é que, na verdade, a conversa entre Jesus e Nicodemos e o conceito de novo nascimento, tal como Jesus o explica, inclui a ideia de justificação e de santificação. Porquê? Primeiro, Jesus falou de versículo 5 deste diálogo, que o Ruben aqui já esteve a descrever muito bem, digamos, em toda a sua dimensão, mas no início ainda do diálogo, quando Jesus fala de novo nascimento, vai dizer que é preciso nascer da água e do Espírito. Logo, é evidente que a ideia de nascer da água é uma referência ao batismo. Porque o batismo é essa expressão que é ao mesmo tempo simbólica, mas concreta. Aliás, como muitas coisas na religião, podemos dizer que o fenómeno religioso é o sobrenatural a acontecer no natural. Portanto, é a junção entre o que não é físico, o que é imaterial, mas representado em rituais ou atos concretos. É por isso que a religião é o universo da conexão entre o imaterial e o material. Por isso é que nós precisamos de rituais, ou de símbolos, ou de gestos. Porque esses gestos fazem a conexão. No fundo, nós dissermos assim, mas nós precisamos... os gestos são o essencial, a parte ritual. Não. Mas sem eles, Deus, na sua sabedoria, percebeu com certeza de que sem esses gestos ou rituais fica muito difícil para o ser humano conseguir realizar essa obra. Então nós usamos estes gestos. Ora, o batismo é um desses gestos. O importante não é fisicamente fazer aquela coisa de entrar na água e mergulhar nela, mas Jesus deixou isso como uma ordem, não como uma opção. Olha, está aqui uma ideia engraçada e criativa, se quiserem fazer. O batismo não é uma opção. Isto é muito importante compreender. Se alguém lá em casa está a pensar no batismo ou na entrega a Deus, tem que o fazer através do batismo. Não é uma opção que Jesus deixou, é o caminho. Mas todos sabemos que não é a água que é mágica. A água num batismo não é benta, como se diz na tradição cristã. Não há uma ideia de beatificação da água. Há uma ideia de um processo interior que acontece. Mas nós nascemos na água. Agora, porquê que eu estou aqui a falar de batismo? Porque o batismo, nós sabemos, o apóstolo Paulo é que aos romanos deixou isso muito claro, que o batismo por imersão, o batismo bíblico, ele representa o quê? A morte. O que parece assim um pouco assustador, mas é isso mesmo. O batismo é morte. Do ponto de vista simbólico, a pessoa deita-se e entra na água, portanto é um mergulho para a morte, como se fosse uma sepultura, é o que o apóstolo lhe chama, e quando a pessoa sai da água, ressuscita. Portanto, há pecado que tem que morrer, e o batismo é o quê? É um acontecimento específico e que acontece na história das pessoas e que acontece no momento. Então, o batismo não é uma obra da vida inteira, certo? O batismo é um evento. Nesse evento, o que é que acontece? O que é que ele representa? Justificação. Porquê? Naquele momento, como eu enterro o pecado e nasço para uma nova vida, naquele momento está tipificada ou exemplificada na vida do crente a obra da justificação. Porque a obra da justificação acontece no momento. Porquê? Porque é uma declaração. A justificação é uma declaração feita por quem? Não é por mim. Nem pelo pastor que batiza. A justificação é uma declaração feita por Jesus. Que no fundo é o quê? Estás perdoado. Os teus pecados estão perdoados. Por isso a justificação é a declaração de que eu sou justo. Mas eu não sou. Mas Jesus pode declarar-me como tal. Por isso é que o evento é muito importante. Para que no momento eu seja declarado justo. Agora, o problema é que quando eu me ergo como um novo homem,
daquelas águas, eu ainda tenho muito caminho pela frente para percorrer. O que quer dizer que, com muita naturalidade, durante esse caminho eu ainda vou ter falhas, quedas, omissões, fracassos. E então, a obra que vai dar continuidade ao evento é a obra de santificação. Por isso é que Jesus diz, tens que nascer da água e do Espírito. Eu proponho, se quiserem, esta interpretação, de que a obra da água e do Espírito equivale a dizer, tem que haver uma obra momentânea, um evento, uma declaração, está justo, e depois eu saio de lá, vivo e agora vou ter que caminhar. Isso já não é um evento, isso é um continuar, é um caminho. E então aí é a obra de santificação, que também é novo nascimento, que é o quê? É a capacidade de eu aderir à vontade de Deus, noutra palavra, é a obediência. Por isso a obra de santificação é uma obra de caminhar para a obediência cada vez mais profunda, cada vez mais completa, cada vez mais perfeita. É isso mesmo. É uma transformação, não é um evento isolado, é um processo. Esse processo é eu rendo-me a Cristo de uma tal maneira de que cada vez quero mais fazer a vontade dele e não a minha. Eu acredito que quando Jesus declarou a Nicodemos novo nascimento, no fundo estava a encerrar todos estes grandes contextos e conceitos. Muito bem, muito obrigado, Pedro. É de facto foi um estudo absolutamente extraordinário. Vimos aqui de facto várias testemunhas que se levantaram aqui em meio ao nosso estudo através do Evangelho de João, de diferentes, de diferentes estatutos, representando diferentes grupos de pessoas, não é verdade? E todos eles, por causa de um encontro com Jesus, retive aquela expressão que o Ruben usou ainda há pouco, por causa de um encontro pessoal com Jesus, então tiveram a sua vida transformada. Meus caros, quero dar-vos a oportunidade para apenas em alguns segundos poderem então todos vós resumir o nosso estudo de hoje, começando com a Ana, depois passando para o Ruben e depois finalmente para o Pedro. Eu acho que acabaste de resumir bem, que o estudo desta semana diz-nos que vem e vê. Vem e vê e experimenta ter um encontro com Cristo. Porque é interessante que até mesmo no encontro com Nicodemos, Jesus já lá estava à espera. E Jesus está à espera de todos nós. Sem dúvida. E Ele quer ter um encontro com todos nós. Porque Ele quer que nós venhamos e vejamos que realmente Ele é o Salvador. E Ele está disposto a trabalhar e a caminhar connosco, como dizia o Pedro, nesta caminhada da santificação, nesta caminhada da nossa vida até à eternidade. Muito bem, obrigado, Ana. Ruben? Pegando na expressão de João Batista, do Cordeiro de Deus, queria focar-me no caráter de Cristo. Porque é aquele ser que é o mais glorioso de todo o universo, que se esvazia da sua divindade, dos seus atributos divinos neste caso, e que se dá a cada um de nós. E não é somente a nós quatro que estamos aqui, é toda a humanidade que já existiu, que existe e existirá. É esse ser, é esse Jesus que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Redentor, que é o Salvador e que morreu por cada um de nós. E todos nós podemos ter esse tal encontro que estes personagens da Bíblia que analisamos esta semana tiveram, e seguramente que ao experimentar Jesus também podemos ser testemunhas dele. Sem dúvida. Obrigado, Ruben. Pedro? Eu queria deixar hoje um convite de uma maneira muito pessoal a quem nos está a ouvir nesta hora, porque o Evangelho e o discipulado é sempre um convite que Jesus faz. Se Jesus hoje pudesse encontrar-se consigo na sua casa e lhe fizesse uma pergunta, qual seria essa pergunta? Eu não consigo responder a nenhum de nós, mas talvez com reflexão e verdade no seu coração, consiga discernir o que é que há na sua vida que levasse Jesus a fazer-lhe uma pergunta direta sobre isso. Eu desafio a ponderar seriamente a pergunta que Jesus lhe faria para o convidar a uma entrega total. O que é que o impede de se entregar totalmente ao Senhor Jesus? Medite sobre isso. Que Deus o abençoe. Obrigado, Pedro. Obrigado a vocês também por nos terem ajudado, de facto, a aprofundar, de facto, esta temática tão especial e que nos leva a um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E agradeço também a si por nos ter acompanhado e desde já deixo o convite, então, para nos acompanhar também no próximo episódio. Não perca, vamos continuar a aprofundar estes e outros temas que, sem dúvida, serão enriquecedores para todos nós. Por isso, acompanhe-nos e já sabe que temos encontro, então, marcado no nosso próximo episódio da Bíblia Aberta. Até lá, fique bem e que Deus o abençoe.